Minha Biblioteca Lev Vygotsky Novidades. Índice. O significado histórico da crise na psicologia, uma investigação metodológica. Lev Vygotsky. 6 As tendências objetivas no desenvolvimento de uma ciência. A psicologia geral está nas disciplinas especiais como álgebra para a aritmética. A aritmética opera com quantidades específicas e concretas. A álgebra estuda todos os tipos de formas gerais de relações entre qualidades. Toda operação aritmética pode, consequentemente, ser considerada como um caso especial de uma fórmula algébrica. Daí resulta obviamente que, para cada disciplina especial e para cada uma de suas leis, a questão de qual fórmula geral gera um caso especial não é de todo indiferente. O papel fundamentalmente orientador e supremo da ciência geral, por assim dizer, não decorre do fato de estar acima das ciências, não vem de cima, da lógica, isto é, das fundações últimas do conhecimento científico, mas de baixo, das próprias ciências que delegam a autorização da verdade à ciência geral. A ciência geral, consequentemente, desenvolve-se a partir da posição especial que ocupa em relação às particulares, integra seus laços soberanos, forma seu representante. Se representarmos graficamente o sistema de conhecimento que abrange todas as disciplinas psicológicas como um círculo, a ciência geral corresponderá ao centro da circunferência. Agora, suponhamos que tenhamos vários centros, como no caso de um debate entre disciplinas separadas que aspiram a se tornar o centro, ou no caso de ideias diferentes que afirmam ser o princípio explicativo central. É óbvio que para estes corresponderão circunferências diferentes e cada novo centro será ao mesmo tempo um ponto periférico na circunferência anterior. Consequentemente, temos várias circunferências que se cruzam entre si. Em nosso exemplo, essa nova posição de cada circunferência graficamente representa a área especial do conhecimento que é coberta pela psicologia, dependendo do centro, ou seja, da disciplina geral. Quem quer que assuma o ponto de vista da disciplina geral, ou seja, lida com os fatos das disciplinas especiais não impede igualdade, mas como material de uma ciência, assim como essas próprias disciplinas lidam com os fatos da realidade, mudará imediatamente a realidade do ponto de vista crítico para o ponto de vista da investigação. A crítica está no mesmo nível do que está sendo criticado, prossegue totalmente dentro da disciplina dada, seu objetivo é exclusivamente crítico e não positivo, deseja saber apenas se e em que medida alguma teoria está correta, avalia e julga, mas não investiga. A crítica B, mas ambos ocupam a mesma posição quanto aos fatos. As coisas mudam quando A começa a lidar com B como B faz com os fatos, ou seja, quando ele não critica B, mas o investiga. A investigação já pertence à ciência geral, suas tarefas não são críticas, mas positivas. Não deseja avaliar alguma teoria, mas aprender algo novo sobre os fatos que são representados na teoria. Embora a ciência use a crítica como um meio, o curso da investigação, ed. Russell e o resultado desse processo diferem fundamentalmente de um exame crítico. A crítica, em última análise, formula uma opinião sobre uma opinião, ainda que sólida e bem fundamentada. Uma investigação geral estabelece, em última análise, leis e fatos objetivos. Embora a ciência use a crítica como um meio, o curso da investigação, ed. Russell e o resultado desse processo diferem fundamentalmente de um exame crítico. A crítica, em última análise, formula uma opinião sobre uma opinião, ainda que sólida e bem fundamentada. Uma investigação geral estabelece, em última análise, leis e fatos objetivos. Embora a ciência use a crítica como um meio, o curso da investigação, ed. Russell e o resultado desse processo diferem fundamentalmente de um exame crítico. A crítica, em última análise, formula uma opinião sobre uma opinião, ainda que sólida e bem fundamentada. Uma investigação geral estabelece, em última análise, leis e fatos objetivos.
Somente aquele que eleva sua análise do nível da discussão crítica de algum sistema de visões para o nível de uma investigação fundamental por meio da ciência geral compreenderá o significado objetivo da crise que está ocorrendo na psicologia. Ele verá a legalidade do embate de ideias e opiniões que está ocorrendo, que é determinado pelo desenvolvimento da própria ciência e pela natureza da realidade que estuda em um dado nível de conhecimento. Em vez de um caos de opiniões heterogêneas, uma discordância heterogênea de enunciados subjetivos, ele verá um projeto ordenado das opiniões fundamentais sobre o desenvolvimento da ciência, um sistema de tendências objetivas que são inerentes às tarefas históricas trazidas pelo desenvolvimento da ciência e que atuam nas costas dos vários pesquisadores e teóricos com a força de uma mola de aço. Em vez de discutir criticamente e avaliar algum autor, em vez de estabelecer que esse autor é culpado de inconsistência e contradições, ele dedicará uma investigação positiva à questão sobre o que as tendências objetivas na ciência exigem. E como resultado, em vez de opiniões sobre uma opinião, ele obterá um esboço do esqueleto da ciência geral como um sistema de definição de leis, princípios e fatos. Em vez de estabelecer que esse autor é culpado de inconsistência e contradições, ele dedicará uma investigação positiva à questão sobre o que as tendências objetivas na ciência exigem. E como resultado, em vez de opiniões sobre uma opinião, ele obterá um esboço do esqueleto da ciência geral como um sistema de definição de leis, princípios e fatos, em vez de estabelecer que esse autor é culpado de inconsistência e contradições, ele dedicará uma investigação positiva à questão sobre o que as tendências objetivas na ciência exigem. E como resultado, em vez de opiniões sobre uma opinião, ele obterá um esboço do esqueleto da ciência geral como um sistema de definição de leis, princípios e fatos. Somente esse investigador percebe o significado real e correto da catástrofe que está ocorrendo e tem uma ideia clara do papel, do lugar e do significado de cada teoria ou escola diferente. Em vez de ser o impressionismo e o subjetivismo inevitáveis em cada crítica, ele será conduzido pela confiabilidade e veracidade científicas. Para ele, e este será o primeiro resultado do novo ponto de vista, as diferenças individuais desaparecerão. Ele entenderá o papel da personalidade na história. Ele compreenderá que explicar as alegações da reflexologia de ser uma ciência universal a partir dos erros pessoais, opiniões, particularidades e ignorância de seus fundadores é tão impossível quanto explicar a Revolução Francesa da corrupção do rei ou da corte. Ele verá o que quanto no desenvolvimento da ciência depende da boa e má intenção de seus praticantes, o que pode ser explicado a partir de suas intenções e o que a partir dessa intenção deve, ao contrário, ser explicado com base no objetivo. Tendências operativas por trás das costas desses praticantes. Naturalmente, as particularidades de sua criatividade pessoal e todo o peso de sua experiência científica determinaram a forma específica de universalismo que a ideia de reflexologia adquiriu nas mãos de Bechterev. Mas em Pavlov 1928-1963, p. 41, cuja contribuição pessoal e experiência científica são totalmente diferentes, a reflexologia é a ciência final, um método onipotente, que traz felicidade humana completa, verdadeira e permanente. E à sua maneira, o comportamentalismo, behaviorismo, e a teoria da Gestalt cobrem o mesmo caminho. Obviamente, mais do que o mosaico de boas e más intenções entre os pesquisadores, devemos estudar a unidade nos processos de regeneração do tecido científico em psicologia, que determina a intenção de todos os pesquisadores. Continua. Início da página. Inclusão, 5 de maio de 2020.